Jonas capítulo 1. Deixem vossas Bíblias abertas. Antes de nós fazermos a leitura, queria trazer uma pequena história para os irmãos. Um certo dia, houve uma reunião entre todas as coisas existentes. Entre tudo que existe, houve uma reunião entre todas as coisas existentes. E perguntaram ao ferro: Ferro, você é forte? O ferro respondeu: eu não sou forte. Pois mesmo que eu tenha resistência, quando sinto o calor do fogo, eu sou derretido. Então perguntaram ao fogo: Fogo, você é forte? E logo o fogo respondeu: não, pois quando a água cai sobre mim, logo sou apagado. Perguntaram, pois, à água: Água, você é forte? A água logo respondeu: não, forte é o sol, pois os seus raios me fazem evaporar. Então perguntaram ao sol: Sol, você é forte? E ele disse: não, forte é a nuvem, que ofusca o meu brilho. Perguntaram, pois, à nuvem se ela era forte. E ela disse: não, forte é o vento, que me leva para onde quer. Perguntaram ao vento se ele também era forte. E ele respondeu: não, de maneira nenhuma. Forte é a montanha, que me divide ao meio e me faz seguir também em outras direções. Perguntaram então à montanha: Montanha, você é forte? E ela disse: não, forte é o homem, que constrói casas sobre mim. Quando fizeram a mesma pergunta ao homem, ele parou, pensou e disse: eu acho que sou forte. De repente, no meio da reunião, ouviu-se uma risada. E quem estava rindo era a morte. O tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de trazer para os irmãos, é a história de um grande Deus. É esse tema que nós vamos tratar nessa noite. Eu convido os amados irmãos a abrirem Jonas, capítulo 1, do verso 11 ao 17. Atentem para a palavra do Senhor. Disseram-lhe, que te fazemos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não fazeis cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Curve sua fronte e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Pai, estamos diante, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela penetre o mais íntimo dos nossos corações. E que o Teu povo, a Tua igreja, possa ser edificada pela Tua palavra. Ilumina a minha mente, ó Deus, para que eu venha ser um pregador fiel. Para que eu venha pregar tão somente aquilo que a Tua palavra diz, ó Deus. Pai, ilumina a mente dos irmãos, para que eles possam entender e aplicar em suas vidas tudo aquilo que a Tua palavra ensina, Senhor. É assim que eu te oro. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vimos na semana anterior que Jonas tentou fugir de Deus. Onde Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive. Mas ele vai até a cidade de Jope e pega um navio para Tarsis.
Contudo, Deus vai em busca do seu profeta fujão. E Deus envia uma grande tempestade. Um dos marinheiros que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, perderam toda a sua carga. E o navio fica a ponto de se despedaçar. Mas eles acabam descobrindo que Jonas era o responsável pela situação que estava acontecendo. E ficaram com grande temor, pois desobedeceram ao Deus, Criador do céu, do mar e da terra. Analise comigo o verso anterior a essa passagem que lemos, que diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que eles fugiam da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Irmãos, esses homens, eles agora estão fugindo da presença do Senhor. Eles percebem que eles estão fugindo da presença do Deus, mas não é um Deus como os deuses deles. Perceba que no verso 6, quando o Senhor, o chefe daquele navio, o mestre do navio, ele vai chamar a Jonas, ele diz: clama ao teu Deus. E o termo que ele emprega é um Deus qualquer. Mas quando Jonas declara a eles que Jonas é um servo do Deus Criador do céu, da terra e do mar, esses homens, eles ficam possuídos de grande temor. Esses homens, eles percebem que eles não estão mais diante de um Deus qualquer. Eles não estão mais diante de um Deus de barro, mas eles estão diante do Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar. Eles estão diante do Senhor da criação. E eles ficam em grande temor. É por isso, irmãos, que nessa noite nós vamos falar sobre a história de um grande Deus. Muitos observam esse texto e falam sobre a história de um grande peixe, mas esse texto vai falar sobre a história de um grande Deus, um Deus que manda no céu, na terra e no mar, um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Eu gostaria de adentrar com vocês no primeiro ponto dessa mensagem. A grandeza desse Deus nos faz cair de joelhos. É esse o primeiro ponto que eu gostaria de trazer com vocês. Observem comigo o verso 11 e o verso 12, o que diz: disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia, tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, nós estamos diante da história de um grande Deus. E na história desse grande Deus, quando nós percebemos a sua soberania, quando nós percebemos a sua grandeza, não temos como ficar de pé. Nós se sujeitamos diante dele, nós caímos de joelhos diante dele. Não conseguimos ficar de pé diante desse Deus que é soberano sobre todas as coisas, diante desse Deus que é santo, santo, santo. E aqueles homens, eles estavam apavorados diante do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam apavorados diante do Deus que criou todas as coisas. Eles estavam vendo a grandeza desse Deus que mandava em todas as coisas. Um Deus que manda em todos os elementos, em todas as coisas existentes. E aqueles marinheiros pagãos, aqueles marinheiros que não conheciam ao Senhor, agora eles caem de joelhos diante do Senhor. Aqueles marinheiros agora, eles estão diante do Senhor. E o verso 11 diz que eles falaram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Perceba agora, eles se sujeitam à vontade do Senhor, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aqueles homens observam as suas limitações. Eles não poderiam parar aquela tempestade. Mas existe um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, que nada foge do controle das suas mãos. E eles estão agora diante desse Deus, e eles caem diante desse Deus. Eles se sujeitam à vontade desse Deus. Que te faremos para que o mar se nos acalme? O que te faremos? Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para que esse mar se acalme.
porque nós não temos o controle sobre ele. Era essa situação que esses marinheiros se encontravam. Era essa situação que esses marinheiros estavam. Eles se sujeitam diante da grandeza desse grande Deus. Eles caem de joelhos diante da grandeza desse grande Deus, porque diante desse Deus nós caímos de joelhos. Eles não são capazes de resistir ao Senhor. Eles não são capazes de se levantar contra o Senhor, porque eles observam a sua pequenez diante desse grande Deus. Eles observam a sua limitação diante desse grande Deus. No entanto, não são apenas esses homens que caem de joelhos diante do Senhor. Não são apenas esses homens que se sujeitam ao Senhor diante da sua grandeza, diante da sua glória, majestade e poder. Jonas, o profeta que havia fugido, o profeta que estava em desobediência ao Senhor, Jonas, o profeta que achava que poderia fugir do seu Deus, o profeta que trouxe mau testemunho para aqueles pagãos, colocando o seu Deus em um patamar igual ao deles. Agora Jonas também cai de joelhos diante do seu Senhor. Jonas agora, ele vê a grandeza do seu Deus. Ele vê que diante da grandeza do seu Deus, só lhe restava cair de joelhos diante dele. Observe comigo o verso 12 que diz: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas até agora só tinha dado mau testemunho de Deus para aqueles homens. Perceba que ele colocou Deus em uma posição igual a dos falsos deuses, onde os homens têm o controle sobre eles. Os falsos deuses, existem deuses que as pessoas botam de cabeça para baixo para encontrar um namorado. Existem deuses que as pessoas viram ele de costa para castigá-lo. Esses são falsos deuses. Deuses que têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Deuses que são feitos pelo raciocínio humano, que são sujeitos ao homem. Jonas colocou o seu Deus naquela mesma posição, quando ele foge de Deus. Perceba que Jonas dá um mau testemunho para aqueles marinheiros. Mas apesar dos erros de Jonas, ele toma uma atitude de homem crente. Ele toma uma atitude de um homem que crê em Deus. Ele toma a atitude de um profeta, porque Jonas não tinha deixado de ser profeta. Ele ainda era um homem de Deus. E Jonas dá um grande testemunho para esses homens agora. Apesar da sua do seu erro, do seu pecado, apesar da sua iniquidade, da sua fuga de Deus, da sua desobediência, Jonas, apesar do seu mau testemunho, Jonas dá um bom testemunho agora. Jonas traz um fruto que somente na vida do cristão, somente na vida daqueles que creem em Deus verdadeiramente, ele é evidente. Jonas se arrepende do seu pecado. Jonas se arrepende da sua iniquidade. Jonas se arrepende da sua desobediência. Observe comigo, irmãos, o que diz o verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas agora ele está disposto a morrer pelo seu erro. Jonas agora ele reconhece que está diante de um grande Deus, e ele cai de joelhos diante do seu Senhor. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. E é justamente essa a posição que Jonas toma. Jonas agora diz: lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha casa sobreveio essa grande tempestade. Jonas reconhece que ele pecou contra o Senhor. Ele cai de joelho diante do Senhor e ele confessa o seu pecado. Diante do Senhor e diante daquela tripulação, Jonas diz: é por minha culpa, foi o meu erro, é a minha iniquidade
me lancem ao mar. Jonas agora olha para a vida daquela tripulação e diz: para vocês sobreviverem, me lancem ao mar. A culpa é minha. Jonas sabia que ele merecia a morte pelo seu pecado. Jonas sabia que ele merecia a morte pela sua iniquidade. Jonas sabia que essa era a consequência do seu erro, era morrer naquele mar. Por isso que ele diz: lance-me ao mar, lance-me para fora desse navio. É isso que Jonas diz, porque diante da grandeza de Deus, todos nós caímos de joelhos. Os marinheiros caíram de joelhos, o profeta Jonas, o profeta Fujão, ele também cai de joelhos diante do Senhor. E ele reconhece a sua iniquidade e ele diz: lance-me ao mar, porque pequei contra o meu Deus. Lance-me ao mar, porque mereço a morte pela minha iniquidade, pelo meu pecado. É isso que Jonas diz. Ele declara que a culpa é sua, que é a sua responsabilidade. E essa declaração é fruto da vida de um homem que crê em Deus. A vida de um cristão, ela é repleta de frutos de arrependimento. Porque todos nós precisamos nos arrepender dia após dia diante do Senhor. Todos nós. Todos nós merecíamos a morte pelo nosso pecado e precisamos ter consciência disso. Todos nós merecíamos ser lançados ao mar pela culpa do nosso pecado e precisamos ter consciência disso. Precisamos cair de joelhos diante desse grande Deus, porque a grandeza deles, irmãos, nos faz cair de joelhos. Gostaria de adentrar com os irmãos ao segundo ponto dessa mensagem. A vontade desse grande Deus é superior à nossa. Eu gostaria que você atentasse comigo para o verso de número 13 ao verso de número 15, que diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. A vontade desse grande Deus é superior à nossa. Irmãos, é possível que esse navio estava próximo à costa. É possível que esse navio estava próximo ao porto. Perceba que esses marinheiros, eles não atentaram às palavras de Jonas. Jonas disse que sobreveio sobre ele, por culpa dele essa tempestade. Jonas diz: me lancem ao mar, porque sou digno de morte. Pequei contra o Senhor. Mas esses marinheiros, irmãos, eles tentam ir contra a vontade de Deus. Eles observam o porto e eles começam a remar. Eles começam a se esforçar para ir contra a vontade de Deus. Eles não queriam lançar aquele homem ao mar. Eles não queriam que aquele homem morresse. E eles começam a remar, tentando lutar contra Deus. Mas nós não conseguimos lutar contra Deus. São inúteis as nossas forças. Em uma luta contra Deus, nós já entramos derrotados. Não temos forças. Não existe uma queda de braço contra Deus. Porque Deus faz o que quer, na hora que quer. Ele é Deus. Ele não é um Deus de barro. Ele não é um Deus feito pela imaginação humana. Mas Ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele faz o que quer, quando quer. Por mais, irmãos, como nós vemos no verso 13, que aqueles homens remavam, por mais que aqueles homens remassem para chegarem à terra, era inútil os seus esforços. Eles não conseguiam lutar contra a vontade de Deus. Era inútil os seus esforços. Em Êxodo, capítulo 33, verso 19, diz: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia,
e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor, Ele age como Ele quer. E Ele faz o que quer, porque Ele é Deus. Aqueles homens tentavam lutar contra a vontade do Senhor, mas não conseguiam. Aqueles homens não conseguiam lutar contra a vontade desse grande Deus. Esse Deus que criou todas as coisas. Eles não conseguiam. A sua tentativa era em vão. Por mais que eles remassem, por mais que eles estivessem avistando o porto, por mais que eles estivessem perto da terra firme, eles não conseguiam lutar contra esse grande Deus. Eles não conseguiam, irmãos. O seu esforço era vão. Eles não conseguiam. E o verso 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses homens, eles perceberam que não conseguiriam lutar contra Deus. Esses homens, eles perceberam que a sua vontade, as suas forças eram pequenas diante desse Deus. E eles dizem: Senhor, que esse sangue não seja cobrado de nós, porque foi feito a tua vontade. Fizestes como te aprouve, fizestes de acordo com o teu querer. É isso que esses homens dizem. É essa a declaração desses homens. Esses homens percebem que eles não podem lutar contra esse grande Deus que criou os céus, a terra e o mar. Então, aqueles homens obedeceram e fizeram a vontade de Deus. Pois a nossa vontade, a vontade humana não prevalece sobre a vontade do Senhor. Ele faz o que quer, na hora que quer. Não adianta lutar contra Deus. Nós não conseguimos lutar contra esse grande Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer. E aqueles marinheiros lançaram Jonas ao mar. Vivemos em uma época, irmãos, onde muitas vezes as pessoas querem fazer desse grande Deus um Deus pequeno. Um Deus que bate na porta. Um Deus que precisa ser aceito. Mas o Deus das Escrituras é um Deus soberano. Um Deus que a vontade humana não resiste à sua vontade. É um Deus que a sua vontade é maior do que a nossa. E que diante da sua grandeza, todos nós caímos de joelhos. Não há um homem que possa resistir à grandeza de Deus. Não há um homem que possa resistir à majestade do Senhor. Não há como lutar contra esse Deus. Todas as nossas forças são vãs, porque Ele faz o que quer, na hora que quer e como Ele quer. Esse é o Deus das Escrituras. Ele não é um Deus que fica do lado de fora batendo na porta. Ele é um Deus que quando Ele quer entrar, Ele lança a porta abaixo. Ele não é um Deus que fica na chuva, no frio, esperando que você abra a porta para Ele. Não. Ele é um Deus que lança a porta abaixo. Ele faz cair de joelho diante dele. Esse é o Deus das Escrituras. Ele não é o Deus que os humanistas pregam. Ele não é o Deus que os semi-pelagianos pregam. Ele é um Deus soberano. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que faz com que eu e você caímos de joelhos diante dele. Ele não é um Deus que precisa ser aceito, porque nascemos em iniquidade. O nosso livre-arbítrio é caído, não temos como buscar a esse Deus. Não temos. Mas Ele é um Deus que nos busca. Ele é um Deus que nos recebe como seu povo. Ele é um Deus que nos alcança. Não somos nós que o alcançamos, mas Ele que nos alcança. Esse é um Deus grande, esse é um Deus soberano, esse é o Deus das Escrituras, em que a vontade humana não se prevalece contra Ele. A nossa vontade não se prevalece contra a vontade desse Deus. E esses marinheiros, eles reconhecem isso. Esses marinheiros, eles terminam o verso 14, fizestes como te aprouve. Eles encerram o verso 14 dizendo: Senhor, não conseguimos lutar contra ti. Fizestes como te aprouve, porque Ele é um Deus real.
Ele é o Deus verdadeiro. Essa é a história de um grande Deus. Essa é a história do Deus das Escrituras. Essa é a história do Deus que nós servimos. Essa é a história de um grande Deus. Essa é a história de um Deus verdadeiro, irmãos. Percebam, irmãos, que eles caem de joelhos diante desse Deus. E o verso 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Esse Deus não é refém da nossa vontade. Como falei anteriormente, Ele faz o que quer e como quer. Assim que aqueles homens fizeram a vontade de Deus, o mar se acalmou. Porque é impossível resistir à vontade desse Deus. Ele não negocia os seus princípios. Ele não negocia a sua vontade. Ele não negocia os seus decretos conosco. Ele faz o que quer e como quer. E nós se sujeitamos a Ele. E nós caímos de joelhos diante dEle. Porque Ele é um grande Deus. Gostaria de atentar com vocês para o último ponto dessa mensagem. Observe comigo o verso 16 e 17. E o último ponto que nós iremos tratar é que todas as situações resultam na glória desse Deus. Todas as coisas resultam na glória desse Deus. Observe comigo o verso 16 e 17 que diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasses a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, não sabemos de fato onde esses homens realizaram esses sacrifícios, mas sabemos que eles engrandeceram ao Senhor e creram no Senhor. Eles creram que o Senhor era um Deus verdadeiro e não um Deus de barro. Mesmo diante de todas as circunstâncias, agora para esses homens está claro que eles precisam desse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas. Perceba que Jonas estava fugindo para não levar a mensagem de Deus para os pagãos. Mas até na sua fuga, até na sua desobediência, Deus é glorificado e os pagãos, os marinheiros daquele navio se convertem a esse Deus. Prestam sacrifícios a esse Deus, reconhece que esse Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que criou todas as coisas, é um Deus soberano. É um Deus que vai além da imaginação humana, porque Ele é um Deus real. Ele não é um Deus criado. Ele não é um deusinho qualquer. Como Elias disse: onde estão os vossos deuses? Por acaso estão dormindo? Por acaso estão sem escutar? Onde estão os vossos deuses? Porque todos os outros deuses são falsos. São deuses de barro. Mas existe um Deus verdadeiro. E aqueles homens, eles reconhecem isso. Jonas, mesmo fugindo de Deus, mesmo ele fugindo de Deus, a sua vida serve para a conversão daqueles pagãos. Para a mudança de vida naqueles pagãos. Porque todas as coisas resultam na sua glória. Ele tem as rédeas da história. Ele manda em todas as coisas. Não há nada que aconteça que não esteja debaixo da sua vontade, da sua soberania. E no final, todas as coisas, irmãos, todas as coisas irão resultar na sua glória. No final, todas as coisas irão resultar na glória do Senhor. Mesmo a fuga de Jonas resulta na glória de Deus. E aqueles homens, eles se convertem e fazem sacrifícios a esse Deus. Perceba comigo, analise comigo o verso de número 17. Disparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Senhor é misericordioso e é glorificado em sua misericórdia. Jonas achava que iria morrer. Os marinheiros achavam que Jonas ia morrer. Mas o Senhor envia um grande peixe para salvá-lo da morte. Essa história, irmãos, não é de um grande peixe, como eu falei no início desse sermão. Mas de um grande Deus. Um Deus que manda no grande peixe. Um Deus que manda em todas as coisas. Um Deus que manda no céu, na terra e em tudo que existe.
um Deus que manda em todas as coisas, e que Ele também é glorificado na sua misericórdia para conosco. Ele também é glorificado na misericórdia que Ele tem para com o seu povo. Ele também é glorificado na misericórdia que Ele tem para conosco, irmãos. E Deus, Ele envia um peixe para salvar o profeta. O profeta que não merecia ser salvo, porque desobedeceu a Deus, fugiu de Deus. Mas Deus envia um grande peixe para salvá-lo. O Senhor é misericordioso para conosco. E o Senhor, em sua misericórdia para conosco, Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Ele usa das coisas para nos trazer de volta para Ele. Ele usa das coisas para nos resgatar, porque nós não merecemos. Mas Ele faz isso por misericórdia. Ele faz isso porque Ele é misericordioso para conosco. Jonas não merecia, mas o Senhor o salva. O Senhor salva a Jonas. O Senhor envia um grande peixe para salvá-lo. Essa não é a história de um grande peixe, mas essa é a história de um grande Deus. Essa é a história do Deus que manda em todas as coisas. Não sabemos ao certo se era uma baleia, se era um grande... A Bíblia diz um grande peixe, pode-se dizer uma baleia, pode ser outro grande animal, mas sabemos que Deus enviou um grande animal, um grande peixe para salvar a Jonas, porque Deus é misericordioso para com o seu povo. Apesar de não merecermos, Ele é misericordioso para conosco. E Ele salva o seu povo. Ele salva o seu povo. Eu gostaria de trazer 3 aplicações para os irmãos nessa noite. A primeira aplicação, irmãos, que eu gostaria de trazer é que diante dessa história, creio que precisamos descansar o coração diante das situações. Nós vimos aqui a história de um grande Deus. E diante desse grande Deus, nós precisamos descansar o coração diante das situações, das circunstâncias da nossa vida. Eu não sei qual é a situação que você esteja passando, que você está passando. Mas lembre-se que o Senhor tem o controle de tudo. E Ele diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Até as situações ruins na nossa vida, na vida do seu povo, estão debaixo do controle de Deus. E Ele faz isso para cuidar de nós. Ele faz isso para nos trazer de volta para Ele. Precisamos ter um coração tranquilo e confiando que o Senhor é Senhor da história e o Senhor cuida do seu povo. Precisamos ter um coração tranquilo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas as coisas, são inclusive as coisas ruins. Porque Deus se utiliza das coisas ruins para nos trazer de volta para Ele. Deus se utiliza das coisas ruins para nos fazer nos prostrarmos de joelhos diante dEle e reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de sua graça. Precisamos ter um coração tranquilo e um coração que descanse no Senhor. Não adianta remar contra o Senhor. Não adianta, irmãos. O barco não sai do lugar. Precisamos ficar tranquilo, ter uma vida tranquila, ter um coração tranquilo diante da soberania de Deus e viver uma vida em obediência à sua palavra, fazendo a sua vontade. Em uma luta contra Deus, nós já entramos perdendo, porque não somos capazes de resistir a esse Deus soberano. Nem eu nem você é capaz de resistir a esse Deus soberano. Não somos capazes, irmãos. Nenhum de nós. O segundo ponto que eu gostaria de trazer de aplicação para os irmãos nessa noite é que devemos reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Não precisamos, não meramente ter um remorso, mas devemos demonstrar o nosso erro diante do Senhor. Pois é isso que o Senhor requer dos seus filhos, uma vida de arrependimento. O Senhor requer de nós uma vida em arrependimento. O Senhor requer de mim e de você uma vida de quebrantamento diante dEle, se sujeitar à sua vontade. Perceba que tanto os marinheiros quanto Jonas se arrependeram de verdade. Jonas se sujeitou à vontade de Deus em ser lançado ao mar, em ser lançado à morte. Os marinheiros se sujeitaram à vontade de Deus e o lançaram para fora do navio. Assim também devemos ser nós, irmãos. Não basta
apenas confessar os nossos pecados com os lábios diante do Senhor. Mas precisamos mudar e buscar fazer aquilo que o Senhor manda. Precisamos tomar atitudes diante de Deus. Precisamos produzir frutos de arrependimento. Porque é isso que é um arrependimento verdadeiro. E isso é uma evidência na vida dos eleitos do Senhor. Isso é evidência na vida do povo de Deus. Precisamos reconhecer nossos pecados diante de Deus e buscar fazer a sua vontade. É isso que nós devemos fazer. O último ponto que eu gostaria de trazer é que devemos lembrar que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso para com o seu povo. Assim como Jonas desobedeceu a Deus, eu e você também desobedecemos. E Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele não poupou o seu Filho sobre a minha culpa, a sua culpa, a culpa de Jonas. Jonas iria morrer. Deus envia um grande peixe para salvá-lo. E ele passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, pela misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor, ela é manifesta por meio do seu Filho. Aquele que padeceu numa cruz. Aquele que não foi poupado em favor de mim e de você. Aquele que passou 3 dias em um sepulcro. Aquele que passou 3 dias morto pela minha e pela sua culpa. Cristo nos salvou. Cristo nos salvou. Essa é a misericórdia desse Deus. Um Deus que não poupou o seu Filho em favor de nós, em favor do seu povo, dos seus eleitos, do seu Israel, da sua igreja. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não poupou a Cristo em favor de nós. Ele não poupou o seu Filho em favor de nós, em favor de Jonas. Sabe por que Jonas não morreu naquele mar? Porque Cristo Jesus viria e pagaria pela culpa, pelo pecado de Jonas, assim como Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. É essa a nossa certeza, é essa a nossa esperança. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo Jesus levou sobre si a nossa culpa. E essa é a prova da misericórdia de Deus, pela minha e pela sua vida, e pela vida de todo o seu povo, de todos os seus eleitos. Por fim, concluindo, irmãos, lembre-se daquela história que eu contei no início, da reunião de todas as coisas. O homem achava que ele era forte, e ele talvez eu seja. E diante daquela reunião a morte sorriu, e a morte se achava forte, mas o Filho de Deus, Cristo Jesus, Ele venceu a morte. Com 3 dias Ele ressuscitou. Sabe por que Jonas não morreu? E passou 3 dias dentro daquele grande peixe? Porque o Senhor Deus iria enviar um que era maior do que Jonas, que iria padecer no madeiro, ser sepultado, morto 3 dias. Mas ressuscitou ao 3º dia. E hoje está sentado à destra de Deus Pai. Cristo vive. Cristo vive. E Ele está sentado à destra do seu Pai, com cetro de justiça, reinando sobre todas as coisas, e perseverando o seu povo, e guardando o seu povo, e guardando os seus eleitos, porque Ele nos ama. Ele ama o seu povo. Um justo que morreu pelos injustos, mas Ele venceu a morte, pois somente Cristo é forte. Somente Jesus é forte. Somente Ele que tem toda a força. E somente Ele que tem o controle sobre todas as coisas. É Jesus Cristo que tem o poder sobre todas as coisas. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que pela a sua palavra, pelo poder da sua palavra, todas as coisas acontecem. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E é esse nome, o nome de Cristo Jesus, é esse nome que estará acima de todo nome. É esse nome que detém todo o poder. É o nome de Jesus Cristo. É esse nome. Essa é a história de um grande Deus.
Um Deus que não poupou o seu Filho, que enviou o seu Filho em favor de nós. Seu Filho que veio, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana e sofreu no madeiro em favor da minha e da sua vida e de todos os seus eleitos. É essa a história de um grande Deus, um Deus que é misericordioso por mim e por você. Com sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho para nos salvar. Ó Senhor, que nós sempre venhamos a lembrar disso. Lembrar que não somos salvos e justificados por nós mesmos, mas pela tua graça. Que venhamos sempre produzir frutos de arrependimento, Senhor, confessando nossos pecados a ti e buscando mudar a nossa vida, buscando mudar as nossas condutas, os nossos hábitos, buscando, Pai, ter uma vida em obediência à tua palavra, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a isso. Ó Senhor, que nós venhamos também a lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que nós venhamos lembrar que nós servimos a um grande Deus, um Deus real, um Deus que não é feito conforme a vontade humana, mas um Deus que é eterno, imutável, infalível, um Deus que é grande. Que nós venhamos lembrar disso, que o Senhor hoje tem o controle de todas as coisas, e o Senhor cuida do seu povo. Que quando, Senhor, nosso coração estiver triste, Senhor, quando nosso coração estiver atribulado, ansioso, que essa verdade venha nos ser lembrada a nós, ó Deus. Que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida dos seus filhos. Que nós possamos lembrar sempre disso, ó Deus. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.